em Colossenses, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, à igreja de Colossos, capítulo 4, versículo 2, amém? Diz assim, meus irmãos, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, amém? Podemos sentar. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos em Colossenses capítulo 4 e o versículo 2, em que o apóstolo Paulo ele escreve uma grande verdade e diz: perseverai em oração, vigiando nela com ações de graça. E na NVI está lá a tradução dizendo: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Eu gostaria de nesta noite falar sobre o poder de uma vida de oração, amém? Para isso eu convido vocês para nós ficarmos em pé, nós vamos orar a Deus, para que esta palavra, ela venha cair no nosso coração, e nós venhamos entender e compreender como isso é importante na nossa vivência, na nossa vida e no nosso caminhar de fé, amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós, Senhor, para vermos a Tua palavra, meu Deus, e nas Escrituras, aprendermos, meu Deus, da importância que tem o exercício de uma vida, Senhor, em oração. Nesta semana que iniciamos a nossa jornada de oração, e vamos estar culminando no seminário de libertação, meu Deus. Meu Deus, nos ensina e vem ao nosso coração, remove e retira toda e qualquer sujeira da mente, do coração e da alma. Toda e qualquer distração dentro do pensamento, Senhor. Que venha porventura impedir da Tua palavra, Senhor, chegar ao nosso coração, produzir fé e transformação. Assim nesta noite nós oramos e pedimos o fluir, o agir e o manifestar do Teu Espírito Santo em nossos corações. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Foi tão lindo nessa semana, em um dos apriscos, onde eu estive, de uma das pessoas dizendo que na semana passada, no culto, que nós falamos sobre o revestimento do Espírito Santo, que sentiu algo que nunca tinha sentido antes na vida. E eu entendo, irmãos, que quando nós trazemos uma palavra de Deus, ela vem para provocar uma mudança. Agora deixe-lhes dizer, se nesta noite falar sobre o poder de uma vida de oração, mas nós não fazermos uso disto, e nós não colocarmos na nossa vivência, na nossa vida, é uma palavra que apenas utilizamos dentro de um tempo que passou. É como, por exemplo, uma pessoa que vê um livro de receita, olha no mercado, olha numa banca de livros, compra aquele livro e guarda na gaveta e não faz mais uso. Depois, passa um tempo, encontra mais outro livro de receita e acha encantado porque a foto é bonita. E compra mais um livro de receita e deixa guardado e não faz uso nunca daquelas receitas que ali estão. Muitas vezes, na vida, a gente aprende sobre a oração, mas não a coloca em prática. E nós vamos ver, meus irmãos, que orar não é simplesmente pedir coisa. Não é como eu chego num balcão e digo: Deus, me dá aquilo, aquele lá também, aquele outro, como na época dos armazéns, não tinha os mercados, né? Não tinha os hipermercados, então a gente comprava no armazém, tinha o balcão, e ali a gente pedia atrás daquele balcão que a gente queria. A oração não é apenas só pedir coisas. A oração não é só fazer pedido. Deus, está aqui a minha lista, é isso que eu quero, entrega lá em casa. Oração não é somente pedido. A oração vai além disto. Embora que fazer pedido faz parte da oração. É uma das coisas que compõem a oração. Pedir alguma coisa, orar a Deus e buscar alguma coisa. Mas a oração tem outros elementos, como gratidão, como um reconhecimento de Deus, quem é Deus, né? O próprio Senhor Jesus ensina-nos a respeito da oração, quando Ele diz: quando vocês orarem,
orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Já não chega pedindo, mas chega já enaltecendo, engrandecendo a Deus, chamando de Deus de Pai Nosso, identificando o vínculo familiar e autoridade. Quando um filho pede para o pai, é porque tem a liberdade de pedir. Ninguém chega para alguém que está passando na rua: ô cidadão, vem cá, me dá R$100 aí, que eu preciso completar para pagar a faculdade. Não vai dar. Mas chega para o pai: ô pai, é o seguinte, eu estou precisando de tantos reais para passagem. Pronto, meu filho, pega aqui. Por causa do vínculo. A oração já temos que identificar, meus irmãos, o vínculo de paternidade. A paternidade de Deus sobre nós. Agora, o mais importante na oração e o que deve estar em foco é o desejo de estar com Deus. É a necessidade de abrir o coração e de tirar o peso por meio de confissão. Toda oração tem confissão. Quando diz perdoa os nossos pecados, como também nós perdoamos quem nos tem ofendido, como também temos perdoado aqueles que têm dívida conosco, perdoa como também nós perdoamos aqueles que nos devem. Nós, meus irmãos, precisamos aprender que na oração tem também restauração de dívida, tem pagamento de conta e tem pedido de perdão para com Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus: muito obrigado porque eu sou tão santo, eu sou tão santo, tão puro, e então eu te agradeço. Não, isso é oração de fariseu. Isso é oração de hipócrita, porque todos pecamos, a Bíblia diz, e destituídos estamos da glória de Deus. A oração já chegamos realmente pedindo de Deus a sua misericórdia sobre nós, e é confissão diante de Deus, é conserto de vida. Agora, irmãos, oração também é aproximação. Eu me achego a Deus, eu estou me aproximando de Deus através da oração. Orar, irmãos, é se aproximar de Deus. É também pela fé, tocar, é estar tocando em Deus através da oração. É também o desejo de querer conhecer Deus mais e mais. Como vou conhecer se eu não me achegar a Deus? E eu vou conhecê-lo por intermédio da sua palavra, através da intimidade que é gerado na oração. É estar com Ele, é ter a sua presença. Agora, por que devemos nós orar? Por que devemos orar? Qual é a razão por que devemos orar? A gente deve orar porque no crescendo na fé, a gente é ensinado a respeito da oração. Porque é um mandamento da igreja. Ai, se não orar, o pastor vai ficar furioso. Não, não é por isso, né? Graças a Deus, acho que no conceito dos irmãos, eu acho que eu estou bem, né? Eu não sou um pastor furioso. Embora que alguns pais fazem terrorismo com os filhos. Olha, eu vou contar para o pastor, viu? Olha que eu vou contar para o pastor. Olha, o pastor está te olhando. Irmãos, tem criança que tem medo do pastor. Porque em casa é um terrorismo. Ó, o pastor é o bicho papão, não tem mais bicho papão, se converteu agora. Mas, ó, pastor. Não, irmão, não é porque o pastor manda, mas a palavra de Deus nos ensina a respeito da oração. Nos ensina sobre isso aqui. Então, por que devemos orar? Primeiro, meus irmãos, para gerar intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O que eu mais preciso no mundo, na vida, é de Deus. Preciso de ar? Claro que eu preciso. Preciso de água? Eu preciso. Eu preciso de alimento? Eu preciso. Precisamos dos recursos para os nossos dias a dia, mas que venhamos entender, meus irmãos, que nós precisamos de Deus. Quando nós estamos orando, nos achegando a Deus em oração, nós estamos declarando: Deus, eu preciso de Ti. A minha alma precisa de Ti. Eu careço de Ti. Como nós devemos orar? Já vamos chegar ali. A intimidade, irmãos, vai gerando conhecimento. Eu me achego a Deus, eu vou tendo intimidade com Deus na oração. Também esse conhecimento que eu vou tendo de Deus vai gerando poder, vai gerando no meu coração fé.
A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é essa sede, essa vontade, esse querer, vai gerando na minha vida. Também eu devo orar, porque é uma ordem, não da igreja, mas é a palavra de Deus que nos ensina. Nós devemos orar, irmãos, porque Jesus ensinou a respeito da oração. Também nós vamos encontrar Paulo ensinando a respeito da oração. Nós vamos ler a carta de Tiago, ele escrevendo, apóstolo Tiago escrevendo sobre orarmos. Nós vamos ler as epístolas de João, nós vamos encontrar a respeito da oração. O livro de Salmo era um livro de cânticos, mas também um livro de orações. O livro de Apocalipse fala da oração, a oração dos santos. Ou seja, nós encontramos oração de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a respeito da oração. Agora, irmãos, também oramos porque é um privilégio. A palavra de Deus diz, a alegria está diante de ti. É um privilégio estar na oração. E eu encontro na pessoa do Senhor Jesus um dos maiores ensinamentos e exemplo de oração. É interessante que um pai dá mais do que o filho pede. Um pai dá mais do que o filho pede. Chegou a criança e diz, pai, dá um dinheiro para comprar uma bala. O pai dá para 5, 10 balas. Deus, irmãos, é um pai amoroso e tem prazer de nos dar muito mais do que pedimos. A palavra de Deus também nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Agora o exemplo de Jesus, Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, naqueles dias, Jesus foi para o monte orar e passou a noite a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os discípulos e escolheu 12 deles, dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. A Bíblia menciona que naqueles dias Jesus foi para o monte orar e passou a noite orando. Quanto tempo foi a oração de Jesus? 5 minutos? 10 minutinhos? 1 hora? Não, a Bíblia diz que ele passou a noite orando. E não apenas nesse episódio, mas nós vamos encontrando Jesus, a vida de oração de Jesus, Jesus orando todos os dias. Nós encontramos no mínimo 7 citações bíblicas referentes a Jesus orando. Encontramos tantos outros, Jesus falando a respeito da oração. Outro texto também está em Lucas capítulo 9, versículo 18 ao versículo 22. Diz, um dia quando orava em particular, estando ele apenas com os discípulos, perguntou-lhes, quem dizem as multidões que eu sou? A Bíblia diz, meus irmãos, um dia quando orava em particular. Ou seja, até interessante que Jesus não orava com os seus discípulos. Jesus não orava com os seus discípulos. Jesus orava sozinho. Ele ia para um lugar deserto e ia orar. Ia buscar a presença do Pai, ia estar com o Pai em oração, no secreto. Ele mesmo diz o seguinte, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, intimidade, fecha a porta, e ore, busque o Pai em secreto, e Ele vai te recompensar. E Jesus orava assim. Jesus levava, por exemplo, os discípulos para orar, mas ficava uma determinada distância dos discípulos, e ali ele buscava o Pai. A Bíblia menciona também, em Lucas 9, versículo 28 e 36, até o 36, diz, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. E enquanto orava, o seu aspecto do seu rosto modificou-se, e as suas vestes tornaram-se em uma brancura fulgurante. E lá eles ouvem o próprio Pai falando, Deus falando, esse é o meu filho amado, escutem-o. Que momento foi esse? O momento que Jesus foi para a oração. Logo depois, Jesus ele desce do monte, e ele desce do monte com os discípulos, ele encontra os demais discípulos lá, tentando expulsar um demônio, e o demônio não sai. E aí os discípulos lá, sai demônio, sai, e o demônio não sai, e não saiu. Porém Jesus chegou, meus irmãos, ali, e mandou aquele espírito imundo embora. E ele
foi embora na hora, porque, irmãos, Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus gastava e tinha tempo, e o tempo que ele dedicava para a oração, intimidade com o Pai, gerando autoridade. E aí depois os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? Como que se ele estivesse no mesmo nível? Mas realmente o propósito do Senhor Jesus, a oração, não era o buscar poder, mas era buscar intimidade com Deus, buscar intimidade com o Pai. E essa intimidade gerava e produzia poder. Lucas capítulo 7, versículo 21, versículo 1, aliás, diz: e aconteceu que estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos. Mais outra vez nós encontramos Jesus orando. Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus está orando, e ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isso foi da tua vontade, foi do teu agrado. O que está acontecendo? Jesus orando. Nós sempre vamos ver, irmãos, no Senhor Jesus, a sua dedicação à oração. Depois também nós encontramos em Lucas capítulo 22, versículo 39, que está escrito: Jesus saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. O que Jesus foi fazer lá? Foi ter uma visão panorâmica da cidade, tirar foto, né? Fazer o selfie. Não, ele foi orar. A Bíblia diz que ele foi para orar. Ele ia para o monte para orar. E por que ele ia? Para poder estar a sós. Diz, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, era costume. E Jesus levantava cedo para a oração. O dia entre os judeus, lá na Palestina, começava bem cedo, não é como nós, tem que trabalhar às 7 da manhã, começa o batente. Lá, irmãos, eles começavam o seu trabalho quando o sol se colocava. E o sol amanhece mais cedo lá, em torno de 4 e pouco da manhã, às 5 horas o sol começa. E Jesus ia de madrugada, antes do sol se pôr, Jesus já estava orando. O dia começava, Jesus já gastou muito tempo orando. Quando Jesus despede os discípulos, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus diz para os discípulos entrarem no barco e irem. E a Bíblia diz que Jesus fica orando. E ele dedica o seu tempo para a oração. E lá ali já, naquele momento, ele vê que eles estão com dificuldade para remar. E a Bíblia menciona que Jesus vai caminhando por cima das águas. Meus irmãos, quem tem vida de oração, vai quebrando barreiras. Quantas coisas às vezes na vida não vai? E nós queremos que Deus nos abençoe o nosso trabalho. Deus deseja que abençoe no trabalho do discipulado, das ministrações. Mas nós precisamos buscar intimidade com Deus. O que nós necessitamos, meus irmãos? Que haja essa intimidade, esse contato com o Pai, através da oração. Que as coisas venham a acontecer. Observe bem que Jesus dedica o seu tempo para a oração. E ele dedica o seu tempo para buscar a Deus. Aí ele encontra uma pessoa que está possessa de um espírito maligno, que os discípulos não conseguiram, mas ele chega lá e consegue. Ele gasta 4 minutos, em 4 minutos para expulsar um demônio, 1 minuto para expulsar um demônio. Mas ele gasta 4 horas orando. Tem pessoas, muitas vezes na nossa vida, a gente gasta tanto tempo resolvendo as coisas, resolvendo o problema, mas a gente passa só 1 minuto, ou 2, ou 3, ou 4 minutos só na presença de Deus. E depois a gente acha que as coisas vão acontecer, que as coisas vão se resolver tão fácil. Ou muitas vezes queremos ficar pendurado na carona de alguém que ora. Bom, eu vou na carona, ele vai estar orando por mim, eu não preciso orar. Os discípulos estavam nesta. Eles estavam na carona de Jesus. Mas chega agora um momento que Jesus não está mais com eles fisicamente. Agora eles vão para o templo orar. E eles vão gastar tempo na oração. E agora eles encontram um coxo na porta do templo. E aí eles dizem, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus o Nazareno, te levanta e anda. E ele se levanta porque, irmãos, a autoridade que esses homens estão tendo na oração. Intimidade com Deus na oração. E a Bíblia menciona, Jesus então foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação.
Orai para que não entreis em tentação. Se você é uma pessoa que nesta noite me diz: pastor, eu sou muito tentado, e eu não consigo vencer a tentação, eu escorrego na tentação e peço perdão para Deus, eu me sinto mal depois que eu peco, depois eu tento me erguer, eu caminho de novo, mas de novo vem a tentação, e eu mergulho outra vez, e eu caio outra vez, não estou conseguindo vencer. Pastor, como está difícil vencer a pornografia, como está difícil vencer a droga, como está difícil vencer o álcool, eu estou sempre escorregando. E Jesus ensina, meus irmãos, um fundamento para nós, dentro da libertação. Se prepare, sexta de noite, sábado à tarde, domingo pela manhã, nosso seminário de libertação. Meus irmãos, Jesus diz o seguinte: orai para que não entreis em tentação. Orar livra-nos da tentação. Quando não oramos, somos tentados e não resistimos. Mas quando estamos em oração, a tentação ela é tão pequena, e a tentação ela vai sendo esmagada pelo poder da intimidade com Deus, que nós vamos carregando e vivendo. Então Jesus ensina essa verdade: orem para que não entrem em tentação. Jesus diz: orai e vigiai, para que não sejam tentados. Temos que colocar o elemento da oração para vencer, meus irmãos, as flechas inflamadas que o inimigo lança para outra vez te derrubar, te humilhar, você cair na lama, você ficar sujo outra vez e o diabo ficar rindo da tua cara. Precisamos, meus irmãos, colocar evidência desse texto, que Jesus disse: orem para que não caiam em tentação. Orem para que não entrem em tentação. E o texto prossegue dizendo: depois afastou-se deles a distância de um tiro de pedra, aproximadamente. E pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vindo do céu, apareceu um anjo que o confortava. Mas o que Jesus estava fazendo? Veio um anjo e confortou. Mas ele estava orando. Ele estava buscando a presença do Pai. E diz assim, cheio de angústia: pois pôs-se a orar mais intensamente. Pastor, não está passando a minha batalha, a minha luta não está passando. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus passou por isso. E a Bíblia diz que mais intensamente ele orou ainda, ao ponto de ser o suor, dele suar, dele estar suando na oração. Como é a nossa oração? Nem gera suor, não tem esforço. É uma oração que não está produzindo suor. E aqui, meus irmãos, Jesus está numa batalha, mas a Bíblia diz que mais intensamente ele orava. E a Bíblia diz que o seu suor transformou-se em gotas de sangue que caíam na terra. E diz o texto ainda: depois de orar, levantou-se e foi ter com os discípulos. Encontrou-os a dormir, devido à tristeza, disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Pela segunda vez, Jesus está dizendo: orem, para que não caiam em tentação. Quer vitória espiritual? Ore. Precisa de vitória espiritual? Ore. Precisa de vitória em uma área na vida? Ore. Precisa que Deus esteja abrindo alguma porta para você que está trancada, está fechada? Ore. Como é que eu oro? Deus abençoe meu dia, amém. Isso não é oração, irmãos. Isso é como alguém diz: boa tarde, boa noite. Oração é aquele tempo que eu gasto com Deus. Eu vou me colocar na presença de Deus em favor de alguma coisa, e em favor de algo que é sério. Jesus inicia o ministério dele orando. Ele começa o seu chamado por Deus, o seu chamado que Deus tem para a vida dele, orando. E ele vai levando, meus irmãos, isso aqui até o fim do seu ministério terreno. Porque na cruz pendurado, morrendo, agonizando por nós, pelos nossos pecados, ele faz mais duas orações ali. E ele diz: Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem. Ele está orando. Outra vez ele ora também ao Pai, ele diz: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 34, versículo 46. Jesus começou o seu ministério orando, e Jesus encerra o seu ministério orando. Nós vamos encontrar outros personagens na Bíblia, também homens que colocam os seus desafios em oração. Josué está numa batalha, está ali uma guerra, e ele precisa de mais tempo, ele precisa de maior prazo, e às vezes o patrão, o chefe não dá prazo. Olha, até tal dia e tal hora, e ele ora: Deus, dá um prazo para nós. E ele ora, irmãos, para que o dia se tornasse mais longo. E houve o dia mais longo da face da terra, porque a Bíblia diz que o sol ficou travado no céu e não se mexeu mais. E aquele dia durou muito tempo. Uma oração. Mas uma oração tem poder sobre o tempo, sim. A oração tem poder sobre os elementos da natureza. A Bíblia diz que Elias orou e não choveu. Ele orou para que não chovesse. Outra vez ele ora para que Deus derrame chuva. E Deus derramou chuva. Quando ele orou para que não chovesse, ficaram 3 anos e meio sem chover sobre Israel. A oração de uma pessoa. Qual é o valor que tem a oração, irmãos? Tem o valor total e absoluto. Pergunto: como está a sua vida, a circunstância que esmaga você, tritura você, e aí você pode dizer: olha, pastor, não está nada bem. Você pode procurar o líder do aprisco e dizer: olha, está difícil. Você pode procurar o seu discipulador: olha, eu não sei o que eu faço. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus mostra as circunstâncias das mais pesadas e mais difíceis. E tudo foi resolvido por meio da oração. Quem está entendendo, diga amém. Diga graças a Deus. Nós precisamos entender esta verdade, irmãos. Isso é fundamental na nossa vida. Josué ora e Deus trava o sol. Deus faz com que a órbita do planeta não gire mais. E trave ali aquele dia. A Bíblia menciona Pedro orando. Pedro está sempre orando. Agora a Bíblia menciona que ele está preso à igreja. A igreja está orando, a igreja está intercedendo pelo líder. E o que acontece? Deus faz livramento para o homem de Deus, para o servo de Deus, o apóstolo Pedro, e tira da prisão, arranca ele da amarra, porque tem alguém orando, tem uma igreja intercedendo, tem uma igreja sustentando o servo do Senhor em oração. A Bíblia diz que a igreja fazia constante oração por ele. E o apóstolo Paulo, entendendo esta verdade, esta importância, antes era um religioso, antes vivia no formalismo da religião, do judaísmo. Agora ele encontra Jesus na sua vida. E o que ele faz? Ele se dedica orando. Quando Deus manda Ananias, diz: olha, ele está orando. O que ele está fazendo no momento que está cego lá? Está orando. No momento da sua conversão, após a sua conversão, ele está orando. E ele mesmo que ensina em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele ensina a igreja de Tessalônica e a igreja de toda a Ásia, e ele ensina o seguinte: orem sem parar, orem sem cessar. Meus irmãos, Paulo e Silas, dentro da cadeia, eles estão louvando a Deus, eles estão orando, eles estão buscando. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensina assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate abre-se-lhe-á. E aí Jesus aí faz uma pergunta: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Meus irmãos, oração é a marca de uma igreja. Amém? Oração é uma marca de um aprisco que flui
a graça de Deus e o agir de Deus. Oração é um discipulado com êxito e com graça da parte de Deus. Oração é fundamental, é a marca de um crente. Sincera e verdadeira oração. Temos necessidades na vida de oração. Vida espiritual vazia, vida sem oração. Uma vida carnal, vida sem oração. Vive na carne, falta de oração, falta de comunhão com Deus. A igreja que ora, a igreja de Atos dos Apóstolos, crescia, através da oração. Nós temos exemplos de igrejas em outras nações que era o comunismo que comandava, mas uma igreja pequena, mas uma igreja que orou e sacudiu a nação. Hoje, mais da metade da nação é cristã, mas aquela igreja orava, intercedia. A igreja dos morávios, que houve um movimento de oração, de 100 anos de oração, 24 horas de oração por dia. Foi a igreja que mais enviou missionários por todos os cantos da terra, mas o segredo da igreja estava na oração. Oração, irmãos, é a gasolina da igreja, é o combustível. Pastores, líderes, que não têm calo nos seus joelhos, que não oram, tudo definhando a sua volta. Pedro disse, não convém nós negligenciarmos a oração. E eles dedicavam-se à oração. Agora, não ora, não existe conteúdo de intimidade com Deus. Já falei aqui sobre o exemplo de Susana Wesley, mãe de 19 filhos. Trancava a porta do seu quarto e orava, filho, por cada um dos seus filhos. Esta mulher, irmãos, através da sua oração, injetou tanta graça de Deus nos seus filhos, e se destacou John Wesley e Carlos Wesley, um dedicado ao louvor e adoração, e um dos maiores homens de Deus levantado na história, John Wesley, mas uma mãe que dedicava 1 hora de oração em favor dos seus filhos. Mulheres que levantam suas mãos e ficam orando a Deus. Hoje encontramos diferentes mães que gastam 1 hora na frente da televisão, da internet, 1 hora na frente da novela, vendo o filme, e os filhos estão desacobertados, não recebem oração. Como é que nós queremos a geração do hoje? O que nós estamos preparando para a geração do hoje? Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus clama a sua igreja, e Deus está nos chamando para a oração. Deus está nos convocando para a oração. Nós não temos apenas um momento de oração por dia, mas devemos, meus irmãos, nos levantar como intercessores e que conheçam, meus irmãos, o poder que tem na igreja, de uma igreja que ora, que intercede, que clama. Essa semana nós estamos entrando numa jornada de oração, estamos entrando num campo de batalha, mas Deus vai trazer muitas vitórias em nome de Jesus. Diz a história, a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, e os inimigos, os exércitos ingleses estavam tendo vantagem, e um grande homem de Deus se manifestou, que foi John Knox, e depois de um certo tempo ele sai da Escócia, ele passa depois de um certo tempo, e ele retorna. Naquele momento a Escócia estava numa situação deplorável. A religião dominante na época estava desviada de todos os princípios, e a população estava perdida. E mesmo estando numa batalha tão grande, esse homem retornou para a Escócia e dedicou-se à oração, e era tão forte o mover de oração na sua alma e no seu coração. Sua esposa dizia para ele, marido, vem almoçar, vem comer. E ele dizia, como eu posso comer, enquanto a minha nação está perdida? Mas era esse homem, que a rainha da Escócia, que estava fazendo guerra contra a Inglaterra, ela declarava, ele disse, eu não temo nenhum exército do mundo que eu tenha que enfrentar, mas eu temo muito a oração de John Knox, porque era um homem que se colocava diante de Deus, e gemia,
intercedia e clamava. A oração, irmãos, é vida nova para nós. Renovamos através da oração. A oração não é um monólogo, só eu falo, mas ele é um diálogo, eu falo, mas Deus começa também a fluir e agir e falar e ministrar conosco. Quantas respostas de oração, isso não é monólogo, eu estou orando, Deus está respondendo, eu estou pedindo, eu estou clamando, e Deus está trazendo resposta, isso não é monólogo, isso é um diálogo. A Bíblia diz, meus irmãos, que a oração da fé vai curar o enfermo. Oração curando, oração restaurando. A oração é um encontro com Deus que eu estou marcando. Também a oração é uma transferência. Quando eu estou orando, eu estou transferindo o meu peso, o meu pecado, a minha dor para Deus. Não, eu não transfiro o que está errado na minha vida para Deus na minha oração. Eu não estou transferindo os meus pecados, meus erros, minhas falhas, as falhas do caráter. Eu estou colocando para Deus. Deus não vai ficar imundo, sujo, porque um pecador chegou diante dele. Mas quando você está orando, há uma transferência de Deus para a sua vida. Você começa a receber de Deus. Quando você ora, a sua sujeira, o seu pecado não vai para Deus, não. É o que tem em Deus que vai para a sua vida. A sua paz vai para a sua vida. A sua alegria, a alegria de Deus vai para a sua vida. O prazer de Deus, a vontade de Deus vai para a sua vida. Quando eu oro, eu não estou transferindo os meus erros, os meus pecados e as minhas falhas para Deus, mas há uma transferência de Deus para a minha vida quando eu estou orando, quando eu estou clamando. Agora, meus irmãos, atentem. Quando Jesus disse, orem para que vocês não caiam. Ou seja, quando eu não estou orando, eu estou caindo. Se eu negligencio a minha caminhada com Deus, a minha vida com Deus, eu estou decaindo. Se eu paro de orar, eu estou decaindo. O ministério que começou na oração, na força e na intercessão, ele vai regredir à medida que para de orar. O ativismo, a correria, tantas coisas a fazer no dia. E eu digo, olha, eu não tenho tempo para oração. Devemos inverter, meus irmãos. Porque se nós gastarmos o nosso tempo com Deus, o nosso dia vai render. Quantas vezes eu precisava de um dia de 36 horas, e eu chegava na minha oração, e colocava diante de Deus. Deus, eu preciso que esse dia hoje venha render. Tem tanta coisa para fazer. E eu creio que não vai dar. Mas, meus irmãos, Deus agindo, Deus operando de uma maneira tremenda, fez com que as coisas mudassem. Tinha um dia que nós estávamos numa campanha lá em Porto Alegre, no bairro Rubem Berta, e eu tinha que ir atrás de um pedreiro, atrás de um servente, atrás de material, ir atrás de recursos, e resolver 300 coisas naquele dia. E aí nós fomos para a igreja, nós orávamos das 6 às 7, aí tinha um irmão que não conseguiria ir no horário das 6, ele tinha que ir às 5h30, então abria a igreja às 5h30, e tinha uma pessoa que só podia das 7 em diante, então nós oramos até as 8. Então eu estava orando das 5h30 até as 8. Aí chegou outra pessoa que precisava só poderia sair depois das 8h30. Digo, então tá, então nós oramos das 5h30 até as 8h30. E era aquele dia assim, que o meu dia precisava começar às 7 horas da manhã trabalhando. Mas o tempo dedicado em Deus, das 5h30 até as 8h30, não foram 3 horas perdidas. Porque, meus irmãos, saindo da oração, estando fechando a porta da igreja, aparece um pedreiro. O senhor está construindo, o senhor não precisa de um pedreiro? Eu digo, preciso. Resposta de oração. Eu tenho um sobrinho meu que é servente, tem vaga para ele? Tem. Irmãos, Deus resolveu coisas que precisaria de muitas horas, resolveu em 2h30. Sabe por quê, meus irmãos? Oração mobiliza o céu. Oração se mobiliza, o céu é a nosso favor. Então, na nossa vida espiritual não frutifica, porque falta de oração. Por que o ministério de Jesus foi tão tremendo? Era filho de Deus. Claro, óbvio que é filho de Deus. Mas ele vivia na oração. Jesus estava sempre em contato com o Pai.
A prioridade de Jesus é a oração. A prioridade da igreja é a oração. Não convém nós deixarmos a oração, diziam os apóstolos. E a igreja, irmãos, cresceu, desenvolveu. É um ministério frutífero. E aqui está o segredo. Para frutificar o ministério, não é somente dando presente. Se tu ir na igreja, eu te dou um casaco. Se tu ir na igreja, eu te dou uma gravata. Se tu ir na igreja, eu te dou um par de tênis. Meus irmãos, isso não converte ninguém. Mas uma vida de oração e de intercessão vai fazer o mover de Deus, o agir de Deus entrar no coração da pessoa. Sem ela ganhar nada, e ela vai entregar a vida para Jesus, para começar uma vida nova. Frutificando, meus irmãos, através da oração, é um segredo para frutificar. Jesus orou pela conversão de Pedro. E precisamos orar e dedicar a nossa oração pela conversão das pessoas. É o segredo da igreja que orava, que intercedia. E a Bíblia diz que Deus acrescentava dia após dia o número dos que iam sendo salvos. Nós precisamos, meus irmãos, dedicar. E precisamos aprender. Jesus ensina em João 17 a respeito da oração. João 14, Jesus também ensina. João 15 também, Jesus disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem, vocês vão alcançar. Mas também, meus irmãos, Jesus está ensinando a respeito da oração, mas precisamos aprender Mateus 7, que Mateus 7 complementa João 14, João 15, João 16 e 17, que diz o seguinte, que nós precisamos prevalecer na oração. Pedi, dar-se-vos-á. Insistência, não desistir. E aí Jesus ensina a respeito de uma parábola de uma viúva pobre, que precisava do julgamento justo de um juiz, mas o juiz era injusto, o juiz se vendia. Esse problema, meus irmãos, de se vender não é de hoje, não são das corrupções de hoje, mas já é antigo. E a Bíblia menciona que aquela viúva, ela todos os dias ela importunava o juiz para que julgasse a sua causa. E a Bíblia menciona que esse juiz diz o seguinte: embora eu não tenha a minha fé em Deus, eu não tenha temor nenhum, mas para esta mulher não mais me importunar, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus disse: quanto mais o vosso Pai vai ouvir vocês, vai atender vocês. Jesus está ensinando, irmãos, não somente sobre oração, mas insistência na oração, prevalecer na oração, insistir na oração. Quantos estão orando há 2 anos por uma vitória e não estão alcançando? Quantos estão orando há 3, 4, 5 anos, mas quem sabe é no 7º ano, no 6º ano, que Deus vai dar a vitória completa? Nós precisamos, meus irmãos, viver e buscar esse princípio que é dado por Deus, esse propósito de Deus. Porque muitas pessoas são carnal e não conseguem vencer na vida espiritual. Falta de oração, não ora. Quer resolver do seu jeito, quer resolver da sua forma. Agora, meus queridos, oração também é um alívio. Quantas pessoas que estão oprimidas, estão angustiadas, e vai para a oração. E eu digo para você, ore e ore, até sentir que o bálsamo de Deus está sendo derramado sobre você. Até sentir o alívio e sentir que Deus já está agindo em teu favor. Como disse alguém, eu me coloco na presença de Deus e eu não saio da oração enquanto eu não sinto a presença de Deus estar me envolvendo. E eu, para encerrar, eu digo, ore, interceda, não pare de orar, continue orando. Ore até sentir o alívio. Faça como Jesus que orou. E a Bíblia menciona que ele voltou a orar. E a Bíblia diz que ele orou mais ainda. A Bíblia diz que estando ele em angústia, a Bíblia diz que mais fervorosamente ele orava e se colocava diante do Pai. Mais ele orava ainda, mais ele buscava ainda, mais ele estava buscando ao Pai, porque sua alma estava angustiada. E ele estava no Getsêmani, o que ele faz? Ele volta a orar, ele não desiste de orar. O Tiago, ele nos ensina, vocês não receberam ainda porque não pediram. E Jesus que nos ensina, irmãos, pedir, dar-se-vos-á. Ou seja, não desista. Não é somente orando durante 1 mês, 2 meses, mas ore até alcançar.
Busque, busque, peçam. Continue insistindo. Continue buscando. Até que o favor de Deus seja derramado sobre a sua vida. A Bíblia menciona que as nossas orações, elas são depositadas em taças. E a Bíblia menciona que Deus vai derramar essa taça com a oração do seu povo. Quem sabe a sua oração está também nesta medida, está ali. E Deus vai responder. Mas nós precisamos, meus irmãos, aprendermos como é importante nós levarmos a nossa vida em oração. E hoje nós temos uma grande ferramenta, que é orar no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Coloque no seu coração hoje ter uma vida de desafio diante de Deus em oração. Colocar diante do Senhor e botar diante de Deus a tua vida a orar, a buscar, a clamar e a pedir. É o Senhor Jesus que diz: pedi, pedi, buscais e achareis. E em Jeremias capítulo 33 diz o profeta, ali escrito está, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe.